Olá, internautas, telespectadores da TV da Transparência. Muito obrigado por sua audiência. E hoje a gente inicia o primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, 20 de setembro, faltando 16 dias para a eleição no primeiro turno, para quem pode fazer primeiro turno, para as cidades que estão possibilitadas de fazer o primeiro turno, que é dia 6 de outubro. E a gente começa falando de eleições, que é a capa do jornal Folha de São Paulo, que traz em sua manchete a última pesquisa do Datafolha sobre a sucessão na capital paulista. Nunes e Boulos mantêm liderança em São Paulo e rejeição a Marçal cresce. Prefeito venceria ambos, Boulos e Marçal, no segundo turno, diz Datafolha. Influenciador segue como o mais rejeitado. Vejam aí os números da pesquisa. Intenção de voto, resposta estimulada e única. Ricardo Nunes, atual prefeito e candidato à reeleição pelo MDB, está com 27% das intenções de voto. Guilherme Boulos, do PSOL, com 26%. E em terceiro lugar, Pablo Marçal, do PRTB, com 19%. Tabata Amaral, do PSB, com 8%. E Datena, do PSDB, com 6%. A rejeição dos candidatos. A rejeição mais alta é Pablo Marçal, com 47%. Depois vem Guilherme Boulos, segundo mais rejeitado, com 38%. Datena, com 35%. O atual prefeito, com 21%, é o quarto colocado. E, por último, Tabata Amaral é a menos rejeitada, com 14%. Mas o texto da chamada de capa para esta pesquisa diz o seguinte: o cenário da disputa pela Prefeitura de São Paulo segue estável, após semana marcada por agressão em debate. O prefeito Ricardo Nunes, MDB, com 27%, e o deputado Guilherme Boulos, do PSOL, com 26%, continuam empatados na liderança, segundo o Instituto Datafolha. O influenciador digital Pablo Marçal, do PRTB, no centro da confusão, manteve 19% e está em terceiro lugar. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A deputada federal Tabata Amaral, do PSB, marca 8%, empatada com José Luiz Datena, que é o candidato do PSDB. Autor da agressão a Marçal, ele segue com 6% das intenções de voto. Em um segundo turno, Nunes venceria Boulos e Marçal. O deputado derrotaria o influenciador, o mais rejeitado dos candidatos. Em 6 semanas, o percentual dos que dizem não votar nele subiu de 17 pontos e chegou a 47 pontos. Quando a rejeição é medida, o entrevistador pergunta ao entrevistado: você não votaria de jeito nenhum? Aí dá o nome dos candidatos, porque a pesquisa é estimulada. E o primeiro colocado é Pablo Marçal, com 47%. A pesquisa foi realizada nos dias 17, 18 e 19 deste mês. No Guia Folha, a chamada de capa é para a matéria Vila Country é opção, bares e baladas para curtir o gênero sertanejo.
Capital paulista tem espaços dedicados ao gênero para quem deseja dançar de chapéu, bota e cinto. Ainda na área de eleições, no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes é líder isolado com 59%. Ramagem vem em segundo lugar, Alexandre Ramagem. O Eduardo Paes é do PSD, é o 55%. E o Alexandre Ramagem é do PL, é o 22%. O Ramagem, mesmo crescendo 11% nas pesquisas, hoje está com 17 pontos de intenções de voto, em segundo colocado. Em Belo Horizonte, com 28% das intenções de voto, Tramonte continua à frente da capital de Minas Gerais. Engler e Fuad empatam em segundo lugar. Em Recife, o prefeito João Campos marca 76% e seria reeleito no primeiro turno. Ainda é chamada de capa da Folha de São Paulo, uma matéria dizendo que o tempo gasto no transporte público em São Paulo sobe. Aí tem aqui uma foto no terminal da Capelinha, passageiros em filas no terminal da Capelinha, zona sul de São Paulo. Espera por ônibus na cidade é de 24 minutos em média. O Operador Nacional do Sistema, o ONS, recomenda volta do horário de verão no Brasil. Recomendou que o governo Lula retome o horário de verão para tentar aliviar o sistema elétrico em meio à seca no país. A medida, se implementada, deve começar a valer após o período eleitoral, que termina no dia 27 de outubro, que é o dia para o segundo turno das eleições municipais. Na área internacional, chamada de capa da Folha de São Paulo, matéria dizendo que Israel criou empresa de fachada para montar pagers de ataques no Líbano. Então, está descoberto, realmente foi Israel que se utilizou desses pequenos aparelhos chamados pagers ou Taltok para matar os libaneses, continuando a guerra sem fim. Aqui no Brasil, o Alexandre de Moraes, ministro do STF, multa a plataforma o X, o ex-Twitter e Starlink, após terem feito a rede operar driblando o sistema de bloqueio da Anatel. Alexandre de Moraes multou o X e o Starlink, as empresas de Elon Musk, em 5 milhões de reais por manobra que fez a plataforma voltar a funcionar no país. O ministro mandou a Polícia Federal identificar quem fez o uso extremado da rede. Na capa da Folha do caderno Ilustrada, é uma matéria sobre teatro. Policial Peçanha vai do quartel aos palcos. Personagem de Antônio Tabet, que satiriza PM politicamente incorreto, ganha peça em São Paulo. Na área de cotidiano, a chamada de capa é uma matéria dizendo que os governadores cobram mais ação do Palácio do Planalto contra queimadas no país. E no caderno, no Painel e Companhia, gestão em São Paulo, gestão do governador Tarcísio libera crédito para iates e estuda abrir plano Meu Primeiro Barco, para comprar o primeiro barco. Essas são as chamadas de capa
da Folha de São Paulo. Vamos para o estado de São Paulo, o Estadão. E toda sexta-feira o Estadão traz o guia semanal, o Sextou, dicas de cinema, de shows, gastronomia e lazer na capital paulista. Na área da música, o destaque é o Rock in Rio em São Paulo, não no Rio de Janeiro. E nesse final de semana, artistas como Mariah Carey, a cantora Mariah Carey, também fazem shows em São Paulo. No caderno Divirta-se, o que há de melhor no teatro e nas exposições e amostras. No bate-volta, a sugestão é parques aquáticos que oferecem diversão dentro e fora d'água. E na área de gastronomia, a indicação é Universo Asiático entre os bairros Barra Funda e Santa Cecília. A foto de destaque da capa do Estadão é sobre uma escola da Zona Norte de São Paulo, está na final em premiação mundial. A Escola Estadual Deputado Pedro Costa é uma das 3 finalistas no World Best School na categoria Colaboração Comunitária. Era do clima, retorno do horário de verão, tem aval do Organismo Nacional e do setor elétrico. O governo federal deve tomar decisão em 10 dias. Não há previsão de chuva forte no mês de setembro. Urbanismo. O governo paulista planeja comprar 5.800 imóveis para moradia popular. Do total, 2.500 imóveis seriam no centro de São Paulo. Uma meta é fazer parque e estação de trem no lugar da favela do Moinho. Na sabatina ontem para o Estadão, a candidata Maria Helena, ela que é do Partido Novo, candidata a prefeita de São Paulo, disse que onde ônibus não faz sentido, a prefeitura pode subsidiar o Uber. Ela também sugere que motocicletas possam trafegar em faixas exclusivas para ônibus. Aí também a manchete chamada de capa, essa questão aí do Alexandre de Moraes com o Elon Musk, o X, o Twitter, acata ordens de Moraes, diz que vai nomear representantes e barra os perfis determinados pela Justiça. Além de tirar do ar perfis com ordem de suspensão, a plataforma informou que vai apresentar o nome de seus representantes, do seu representante legal no país. O ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 24 horas para que a nomeação seja formalizada. 5 milhões de reais por dia, 5 milhões de reais por dia foi a multa ao X pelo fato de a plataforma ter ficado acessível aos usuários, driblando o bloqueio determinado por Alexandre de Moraes, que foi concretizado pela Anatel. Ainda na área internacional, tem uma chamada de capa no Estadão, dizendo que o líder do Hezbollah admite que o grupo sofreu golpe severo com os ataques via pagers. São Paulo, mobilidade. Paulistano perde em média 2 dias por mês no trânsito entre casa e trabalho. A manchete
do Estadão de hoje é sobre imposto de renda. O dono poderá atualizar valor de imóvel e pagar tributo com desconto. A quitação, porém, tem de ocorrer em até 90 dias. O que é que diz o texto da chamada? Donos de imóveis, quer dizer, proprietários de imóveis, poderão atualizar o valor do bem até dezembro e pagar imposto menor sobre a venda. A quitação do tributo, porém, terá de ser feita em até 90 dias e o impacto do benefício vai ser gradual. A redução só será totalmente aproveitada se o imóvel for vendido em 15 anos ou mais. A lei foi sancionada com uma das medidas de compensação da desoneração da folha de pagamento e pode gerar arrecadação extra para o governo ainda neste ano de 2024. A vantagem é maior para quem pensa em fazer negócio a longo prazo, dizem especialistas. Atualmente, pessoas físicas pagam de 15% a 22,5% de imposto de renda sobre a valorização do imóvel na venda. Agora vamos para as páginas do jornal O Globo, do Rio de Janeiro. E a principal chamada de capa, no alto da capa de hoje, do jornal Globo, nessa sexta-feira, dia 20 de setembro, é Esqueceram de Mim. Ignorada em projetos de revitalização, a Central do Brasil e seu entorno sofre com degradação e desordem. Como todo dia vem trazendo o Globo e todo o grupo que dá uma cobertura especial ao Rock in Rio, no segundo caderno de hoje a matéria é do samba ao pop. Rock in Rio volta com muito batuque e vibe dançante. Grupo Fundo de Quintal, Xande de Pilares e Ferrugem foram alguns dos nomes do samba que conquistaram a cidade do rock ontem na retomada do festival. E nesse final de semana está aqui o palco vai ser das mulheres e entre elas a cantora Isa, que está grávida. A manchete do Globo escolheu como matéria principal para estampar na sua capa a punição estendida. Moraes multa X por ação dolosa e ilícita após drible em bloqueio no país. Rede já saiu do ar novamente. Empresa de Musk indica 2 advogados perante o STF e derruba principais perfis suspensos pela Corte Judiciária, a maior Corte Judiciária do país. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou multa de 5 milhões de reais por dia ao X por considerar que a plataforma de Elon Musk, ao mudar o registro de seus servidores internacionais e retomar o serviço no país, agiu de maneira dolosa e ilícita para driblar o bloqueio imposto no fim de agosto. A rede saiu do ar novamente no meio da tarde de ontem, após intervenção da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Em petição, o X indicou 2 advogados para atuar junto ao STF em seu nome e Moraes deu 24 horas de prazo para que a plataforma esclareça quem será seu representante legal no Brasil. Em aceno ao Supremo, a rede derrubou diversas contas que foram judicialmente suspensas. Na área internacional,
A chamada de capa é a briga, é a matança lá no Oriente Médio. Hezbollah e Irã dizem que resposta a Israel será esmagadora. Depois de 2 dias seguidos de explosões de 4.000 pagers, o aparelhozinho de mensagens via onda de rádio, depois de explosões de quase 4.000 pagers e centenas de walkie-talkie, 37 mortos e mais de 3.500 feridos, o grupo xiita Hezbollah e o Irã prometeram vingança em larga escala a Israel, que estaria pronto para uma invasão terrestre ao Líbano. Eleições 2024 em São Paulo. Nunes e Boulos abrem frente e Marçal estaciona. Pesquisa Datafolha mostra o prefeito paulistano com 27% das intenções de voto e Guilherme Boulos somando 26%, enquanto o terceiro lugar, Pablo Marçal, manteve os 19% registrados na semana passada, antes do episódio da cadeirada, mas ele com aumento na rejeição em 3 pontos percentuais. Eleições 2024 no Rio de Janeiro, dizendo que Eduardo Paes fica com 59% das intenções de voto e Alexandre Ramais, do PL, sobe para 17%. O bolsonarista cresceu entre os idosos, os mais ricos e os evangélicos, mas subiu também a rejeição dele. Diferença ainda é grande. Na sabatina para o jornal Globo, para o jornal Valor Econômico e para a rádio CBN, a candidata em São Paulo, Tabata Amaral, diz que juventude é trunfo e que não apoiaria ninguém no segundo turno. Ela critica a gestão de Ricardo Nunes e chama Pablo Marçal de fanfarrão e aposta no apelo da renovação. Se não convencer, rejeita a aliança do PSB no segundo turno nas eleições no Rio de Janeiro. Outra chamada de capa do jornal Globo. Ação contra pirataria tira do ar 675 sites e aplicativo de streaming. Operação de repressão a crimes contra a propriedade intelectual reuniu 7 países. 9 pessoas foram presas no Brasil e na Argentina. Roubo de veículos e de cargas em alta no Rio de Janeiro. Índices dobram em agosto ante mesmo mês de agosto de 2023. Roubos de celular e de rua cresceram também. A taxa de homicídios caiu. Comitê recomenda a volta do horário de verão. País aproveitaria por mais tempo no dia a energia gerada pelo sol, 20% do total, diz grupo que monitora o setor elétrico. Na área de esportes, a chamada de capa, Tite sai vaiado em derrota que complica o Flamengo. Torcida não perdoou má atuação na derrota em casa por 1-0 para o Peñarol, pelas quartas de final do torneio. Jogo de volta é semana que vem no Uruguai. Último revés do Flamengo no Maracanã, pela Libertadores, havia sido em 2019, diante do mesmo rival Peñarol. Agora vamos para a capa do jornal cearense O Povo. Primeira turma do ITA, Ceará, inicia-se em 2025, no próximo ano. A manchete de capa é sobre segurança nas eleições.
Número de cidades do Ceará que pediram reforço federal mais que dobra. No Ceará, 26 municípios devem receber apoio federal para garantir segurança nas eleições. Sobral, Caucaia e Santa Quitéria estão entre os municípios listados. Há 4 anos, sendo redundante, há 4 anos atrás, foram 11 cidades que tiveram esse reforço nas eleições municipais. Estas 2 fotos, a primeira é aqui uma coxinha de carne de caranguejo. Ela ilustra a matéria no caderno Comes e Bebes. Versátil e popular, carne de caranguejo faz sucesso em diferentes receitas, inclusive nessa aqui da foto tem coxinha de carne de caranguejo. Essa outra foto aqui de umas barracas de praia destruídas, esse marzão aqui da costa, o Oceano Atlântico da costa do Ceará, é para dizer que a maré alta continuará. Cerca de 16 barracas e quiosques foram derrubados na orla da Barra do Ceará, é um bairro aqui na orla marítima de Fortaleza. Foi ontem essa alta da maré, causando prejuízos aos comerciantes. Ainda é chamada de capa do jornal O Povo, é uma pesquisa de intenções de votos do Instituto Atlas Intel no Crato. Dr. Aloísio, que é do União Brasil, há pouco tempo ele assumiu o mandato ele é suplente de deputado, mas assumiu o mandato na Assembleia Legislativa. O doutor Aloísio lidera a disputa no Crato, mas apertada com o segundo colocado, que é o André Barreto, que é do PT e apoiado por toda a turma do PT, do governo, Lula e etc. Lá na Caucaia, o candidato a prefeito Naomi Amorim participou ontem de sabatina no jornal O Povo e ele negou que vá acabar com o programa de transporte gratuito implantado pela atual gestão do prefeito Vitor Valim. Na área de economia, após alta da Selic, Brasil tem a segunda maior taxa de juros real do mundo, só perde para a Rússia. Rússia é o primeiro lugar, o segundo lugar em taxa de juros alto é o Brasil. Ainda na economia, Ceará é o maior produtor de camarão do país. Ele é responsável, Ceará, o camarão pescado aqui no Ceará, é responsável por 57% do mercado, diz IBGE. Quase 60%. Agora vamos para Brasília, Distrito Federal. O que é que diz aqui a capa do Correio Brasiliense? São as chamadas, são o que pode se aproveitar em Brasília neste fim de semana. E aqui tem muito samba, no Império do Samba. Um dos maiores nomes da MPB na atualidade, o Pericles comanda o Pagode do Pericão, amanhã na Orla da Concha Acústica. Xande, Ferrugem e a dupla sertaneja Israel e Rodolfo são convidados especiais do show. Capital do torresmo, restaurantes e bares de Brasília se especializaram nesta delícia de porco. E a matéria traz onde se pode comer um bom torresmo em Brasília. Luzes para a Musa. Grupo ATA leva ao palco do Teatro Garagem a peça Se Eu Fosse Eu.
ainda é chamado de capa, Missão América Latina 2028. Judoca brasiliense Nicole Marques coleciona medalhas pelo sonho olímpico. E a capa, e a foto principal da capa é essa imagem de um bombeiro dentro do fogo, para dizer que faz 150 dias que não chove em Brasília. 150 dias de vidas secas. Desde o dia 23 de abril, o brasiliense não sabe o que é chuva. Nestes 150 dias de estiagem, a segunda mais longa da história da capital, a maior foi em 1963, com 163 dias de estiagem. A situação se agravou semana após semana e chegou ao ápice em setembro, com a menor umidade relativa do ar, 7%, e a maior temperatura, 35,3 graus Celsius do ano. A fumaça e o ar poluído, provocados principalmente pelos múltiplos incêndios, levam ao aumento e ao agravamento das doenças respiratórias, como a asma, mas também provocam efeitos na saúde mental, como estresse, distúrbios do sono, nervosismo, sensação de sufocamento e desesperança. Até a última quarta-feira, foram 12.900 focos de fogo contra cerca de 8.000 no mesmo período em 2023. Ontem, bombeiros combateram chamas em diversos pontos do Distrito Federal, como em Sobradinho. Essa foto é em Sobradinho. Sobradinho é uma das cidades satélites do Distrito Federal, mas cidades ligadas ao governo do Distrito Federal. Não é um município, porque lá não tem prefeito. São grandes bairros, uma cidade, mas são grandes bairros dentro do Distrito Federal. E Sobradinho é uma delas. Ontem, os reservatórios de água que abastecem os brasilienses também sentem os efeitos. A represa de Santa Maria, no Parque Nacional, tem o menor nível dos últimos 5 anos, está com 44,2% da sua capacidade total. Matérias correlatas sobre essa questão climática no Distrito Federal. Temos matérias sobre governadores e Palácio do Planalto apoiam pena maior para fogo criminoso. Aumento das queimadas ameaça as nascentes e a água do Cerrado, da área do Cerrado, da região do Cerrado. Aqui chama Caatinga, a nossa mata. Lá a mata é Cerrado. Longa estiagem faz o órgão nacional que trata do clima recomendar a volta do horário de verão. É chamada ainda de capa do Correio Brasiliense, a guerra no Oriente Médio. Hezbollah declara guerra. Líder da milícia xiita desafia Israel a invadir o Líbano e condena explosões de pêcheres. E o Al-Tox, médico oftalmologista libanês, falou ao Correio Brasiliense sobre as lesões provocadas por essas explosões. Obra polêmica no Eixo Monumental. O Eixo Monumental são 4 vias, 4 avenidas gigantes que dão acesso ao plano piloto, que vem dos bairros, que vem de fora de Brasília para o plano piloto, onde fica a sede dos três, onde ficam as sedes dos 3 poderes. E diz assim: obra monumental,
Obra polêmica no Eixo Monumental. Construção de empório gastronômico nas imediações do estádio Mané Garrincha, próximo à W3 Norte, Avenida W3 Norte, é criticada por arquitetos e urbanistas. Obra foi embargada em 2023, mas foi retomada em maio. Terracap, que é a empresa que está fazendo esta obra, explica que a empresa detém a concessão da área e tem autonomia para gerir o local. A obra é polêmica porque toda Brasília ela é protegida pelo patrimônio nacional. É uma cidade projetada, né, com a ajuda do Oscar Niemeyer, e não pode chegar e ficar construindo dentro daquele espaço. Tem que ter licença, é muito burocrático isso. É por isso que esta obra foi embargada no ano passado e agora está sendo retomada, e o jornal aqui dá luzes a essa polêmica que está acontecendo em Brasília. Alerta para os jogos online. Ao CB Saúde, a psiquiatra Helena Moura falou sobre os efeitos causados à saúde mental pelo vício em jogos de azar. Casos de transtornos estão aumentando, ressalta a psiquiatra. Suspensão do X. Rede acata STF e terá representante legal no Brasil. No podcast do Correio, o secretário Cristiano Araújo faz um raio-x e mostra planos para o setor no Distrito Federal. Proposta para o município de Formosa e entorno. Fábio Júnior, o Águia do PSDB, foi o entrevistado da sabatina promovida pelo Correio Brasiliense e pela TV Brasília. Ele que é candidato a prefeito do município de Formosa. Vamos agora para a capa do Valor Econômico. A mesa com valor. Primeira mulher à frente do Grupo Iguatemi, Cristina Betty amadurece a moda internacional no Brasil. Instituto 12 no Leblon reúne lideranças empresariais e executivos para debater ideias e sustentabilidade. No cinema, Marcelo Mastroianni, que faria 100 anos no dia 28 próximo, é lembrado em mostra no Reag Belas Artes e no Telecine. O editorial do Valor Econômico de hoje é falando que a transição energética abre cenário de oportunidades para o Brasil e para os Estados Unidos. Maior impulso, emergência climática, maior impulso aos projetos de energia verde ainda enfrenta desafios que passam por aspectos regulatórios, questões financeiras de mercado. Essa manchete, ela é por causa de um evento realizado pelo Valor Econômico e outra entidade lá em Nova York ontem. E nas páginas internas, o Valor Econômico reservou 3 páginas para esse evento promovido pelo jornal para debater o clima lá em Nova York. A outro evento promovido ontem pelo Valor e pela Anshan, na sede das Nações Unidas em Nova York. E claro, o jornal dá todo o destaque a esse produto, a esse evento promovido pelo grupo. Outra chamada de capa do Valor Econômico, que é do Grupo Globo, quem poderá explorar a última gota de petróleo? E tá aqui as fotos
as fotos do evento de ontem lá em Nova York, debatendo a questão climática, evento promovido pelo Valor Econômico. Em São Paulo, o Valor Econômico também destaca na sua capa a pesquisa do Datafolha, Nunes e Boulos isolados na liderança. Dólar cai pela 7ª vez seguida. Destaque, Tabata Amaral defende voto no segundo turno. Em quarto lugar na pesquisa Datafolha, com 8% das intenções de voto, a candidata do PSB à Prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral, disse em sabatina ao Valor Econômico, ao Jornal o Globo e à CBN, à Rádio CBN, que, caso não vá ao segundo turno, não apoiará nenhum candidato e votará no menos pior. E ela conclui, nenhum deles me representa. A arrecadação de tributos bate novo recorde no mês de agosto. Em agosto, a arrecadação federal, do governo federal, somou 201 bilhões de reais e 628 milhões. Um aumento real descontado da inflação de 11,95% em relação ao igual período de 2023. O nono é o nono recorde mensal consecutivo de arrecadação. O resultado deveu-se ao bom desempenho da economia, a medidas de arrecadação extraordinárias adotadas pelo governo, como a tributação dos fundos exclusivos e ao pagamento de impostos no Rio Grande do Sul, que foram adiados em razão das enchentes entre abril e maio. No ano, a receita com tributos soma 1,731 trilhão de reais, alta também real de 9,4%. O aumento da arrecadação tem sido até aqui a principal estratégia do governo para cumprir a meta fiscal do déficit zero. Problemas nas lavouras de café devem afetar a safra 2025 e 2026. As lavouras de café do país têm sofrido perdas com a combinação de seca prolongada, temperaturas acima da média e incêndios, como no caso da cana-de-açúcar, outra cultura afetada por esse quadro climático. E os prejuízos não se restringem à safra atual. Produtores já consideram replantar parte dos cafeeiros em formação, que ainda não entraram em produção. O impacto dessa medida será sentido nas colheitas das duas próximas safras, de 2025 e 2026. Se Minas Gerais, o maior produtor de café arábica do país, sofre com a falta de chuvas e temperaturas elevadas, São Paulo enfrentou, além disso, incêndios que afetaram os cafezais na Alta Mogiana. Nesse cenário, os produtos já veem impactos na florada da safra de 2025/2026, que acontece entre setembro e dezembro. Essas foram as capas dos principais jornais do país e daqui do jornal O Povo. E a Folha de São Paulo, nas suas páginas internas, trazem dois editoriais. O primeiro, uma revolução na conduta empresarial global. Marco normativo no Brasil pode estabelecer um novo paradigma
de conduta e se tornar referência na promoção e proteção aos direitos humanos. Segundo editorial da Folha de São Paulo, a acessibilidade é o motor da inclusão. Apesar da legislação sólida, permanecem obstáculos significativos para progredirmos, como a insuficiência de investimentos e as restrições fiscais. Folha de São Paulo traz agora uma série de matérias sobre pesquisas de opinião. E começa, claro, com a capital de São Paulo. Lá, Nunes tem 27%, Boulos 26% e mantém a liderança, os dois isolados. E Marçal vem em terceiro lugar com 19%, diz o Instituto Folha de São Paulo. O Instituto Datafolha, aliás. Prefeito, outra matéria sobre um possível segundo turno. Prefeito, o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, venceria o pissolista, que é o Guilherme Boulos, no segundo turno por 52% a 37%. Essa é a projeção do Datafolha. Rejeição a Marçal cresce 17 pontos em 6 semanas e chega ao topo, a 47%, diz a mesma pesquisa. Bolsonaristas se dividem entre os eleitores bolsonaristas de São Paulo, se dividem entre Nunes, 40%, e Marçal, 47%. Então, Marçal hoje é mais votado seria votado mais pelos bolsonaristas, 47%, e Ricardo Nunes tem a preferência dos bolsonaristas de São Paulo de 40% dos bolsonaristas entrevistados. E no Rio de Janeiro, a matéria diz que o Eduardo Paes mantém a liderança isolada com 59% das intenções de voto e o segundo colocado, Alexandre Ramagem, cresce 6 pontos e alcança 17%. Um com 59%, que é o Eduardo Paes, do PSD, prefeito e candidato à reeleição, e Alexandre Ramagem, que é o concorrente, está disputando a vaga com 17%. Em Minas Gerais, Tramonte mantém, isso na capital, Belo Horizonte. Tramonte mantém liderança, Engle e Fuad se isolam em segundo lugar. Apresentador de TV permanece à frente, mas vantagem para adversário agora é de 10 pontos, de acordo com a pesquisa Datafolha. E em Recife, João Campos, atual prefeito, tem 76% das intenções de voto e seria reeleito no Recife em primeiro turno, diz a pesquisa Datafolha. Voltando para São Paulo, a matéria da Folha de São Paulo diz que, apesar de oposição de pastores, Pablo Marçal mostra resiliência entre evangélicos. Candidato do PRTB acumula referências bíblicas em suas declarações na campanha. Ricardo Nunes e Guilherme Boulos veem liderança consolidada e trocam provocações. Bolsonarização de Ricardo Nunes, desagrada a parte de campanha do prefeito. Legista aponta lesão corporal leve e descarta fratura na mão do Pablo Marçal, depois que ele levou aquela cadeirada do Datena, candidato a prefeito do PSDB. Tabata Amaral cita anúncio no TikTok e brindes em processo contra influenciador. O influenciador aqui é o influenciador digital Pablo Marçal. Continuando aqui nas páginas de política,
Tem matéria. Ontem o TSE e o Ministério da Justiça anunciaram uma portaria proibindo a Polícia Rodoviária Federal de barrar eleitores após blitz bolsonaristas. No ato, a ministra Carmen Lúcia disse que essa portaria é muito mais simbólica para que não acontecer o que aconteceu nas eleições passadas, quando a Polícia Rodoviária Federal realizou blitz, dificultando o ir e vir dos eleitores para as suas cidades para votar nos candidatos a presidente. Polícia Federal prende vereadora de João Pessoa sob suspeita de aliciamento violento de eleitores. Caso Marielle gera atrito em aliança de ramagem e Paz se defende com Aniele, a irmã da vereadora assassinada. Moraes multa a empresa de Elon Musk, manda PF, Polícia Federal, mapear uso extremado do X, que é o antigo Twitter, e indica ceticismo. Ministério dos Direitos Humanos demite secretário de Silvio Almeida, que é acusado de assédio moral. O chefe, o ex-ministro que foi demitido, Silvio Almeida, foi demitido por assédio sexual. E o secretário dele, por assédio, é demitido agora por assédio moral. Supremo devolve pensão vitalícia a ex-governador que ficou 33 dias no cargo. Onde foi isso? A segunda turma do STF determinou que o ex-governador de Mato Grosso, o Moisés Feltrin, que hoje ele está com 83 anos, volte a receber a pensão vitalícia de governador. Ele ocupou o cargo por 33 dias em 1991. O pagamento tinha sido interrompido em 2018 por decisão do Supremo no julgamento de ação que tratava do tema. Em julgamento virtual encerrado no dia 13, porém, os ministros decidiram que não há como derrubar o benefício de Feltrin, por ele ser idoso, não ter possibilidade de reinserção no mercado do trabalho e ter recebido o benefício por muito tempo. Foi determinado o pagamento retroativo. Esse tempo que ele passou sem receber, de 2018 para cá, ele vai receber retroativamente e corrigido, e com os valores corrigidos. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, é o ONS, recomenda o estabelecimento de horário de verão, mas a medida não sai antes das eleições municipais. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, fala sobre a recomendação para o horário de verão nessa matéria da Folha de São Paulo. Ainda na área de mercado, a arrecadação federal cresce 19,95% e bate recorde para o mês de agosto. Novo desenho do abono salarial pode ajudar na saída do Bolsa Família, diz secretário. Combater assédio deve mirar o bolso das empresas, diz procurador do caso na Caixa Econômica Federal. Trajano critica empresário que disse: Deus me livre de mulher sendo diretora executiva.
Brasil encara a contradição de querer ser campeão do clima e gigante do petróleo. Ser gigante nas energias renováveis e ser campeão nas energias renováveis e ser gigante do petróleo. E a Folha de São Paulo mostra essa contradição. Dólar e Bolsa de Valores caem com decisões de juros do Brasil e dos Estados Unidos. STF libera leilão da Sanepar e a Bolsa de Valores B3 retoma disputa hoje. Presidente da Argentina, Javier Milei, ameaça dar aerolíneas a empresas privadas para conter greve. A Aerolíneas é uma empresa estatal argentina. Na área de mundo, no setor mundo, a primeira matéria, como vocês podem ver, é aqui um cortejo, fúnebre. Hezbollah admite golpe inédito e promete vingança contra Israel. Tel Aviv abriu fábrica na Hungria para montar os dispositivos bomba nos pagers e nos Altac. Comício tem trumpistas que querem ganhar e os que querem só se divertir. Trumpistas são os fãs, são os eleitores de Donald Trump nos Estados Unidos. Apelo do ex-presidente está consolidado entre seus eleitores e nada consegue miná-lo, afirma especialista. Maconha legalizada nos Estados Unidos traz ganho econômico, mas acarreta custo social. Páginas do cotidiano no Brasil. Tempo gasto no transporte público na cidade de São Paulo aumenta 10 minutos em um ano. Hoje, para se pegar um ônibus em São Paulo, a demora é de 24 minutos de espera. Governadores cobram do governo Lula mais atuação contra queimadas. Anta resgatada de incêndio em Brasília queimou patas e unhas. Primavera no Brasil deve ter clima seco até novembro, aponta previsão de institutos de meteorologia. Governo Lula sela acordo com quilombolas em Alcântara e encaminha titulação da área. Polícia busca suspeito de atacar mulheres em São Paulo. Meninos de 5 anos é baleado na cabeça dentro de casa em Guarulhos. Operação contra a pirataria tira do ar 675 sites. Mancha de poluição no rio Tietê cresce 29% em um ano, no terceiro aumento consecutivo. Pará e Paraná são extremos opostos na realidade de doação de órgãos no Brasil. Na página de ciência, variações de climas na Terra do último meio bilhão de anos são reconstruídas por cientistas. Caderno de esportes. Criptomoedas precisavam recuperar a confiança do mercado, diz executivo. Jogadores na Europa reagem ao aumento de partidas com denúncias e ameaça de greve. E a capa do caderno ilustrada. Carnificina, série da Netflix sobre os irmãos Menendez que mataram os pais, joga luz sobre o abuso sexual que eles afirmam ter sofrido. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E dentro da coluna do Estadão, que é a principal coluna política do jornal, diz o seguinte: o presidente Lula
evitou fazer campanha para seu favorito ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, o desembargador Rogério Favretto, num jantar oferecido aos integrantes da Corte do STF. O movimento foi bem visto por magistrados. A disputa pelas 2 vagas no STJ só vai esquentar nos próximos meses. Favretto, o desembargador Favretto, é o favorito de Lula porque, em 2018, ele concedeu liminar, que depois foi revogada, para soltar Lula da prisão. É dado como certo que ele será indicado pelo presidente se figurar na lista tríplice a ser eleita pelo STJ. Mas se uma mulher entrar na relação, haverá pressão para uma indicação feminina para o STJ. O próprio Lula reclamou nesta semana de haver supremacia branca no judiciário. Outra nota aqui do Estadão, que até foi comentário do Edson Silva anteriormente. O ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, iniciou a auditoria nas emendas PIX, emendas parlamentares via PIX, uma determinação que foi de Flávio Dino, do STF. A pasta, a Controladoria Geral da União, enviou ofício aos 200 entes federativos, estados e municípios, que mais receberam emendas parlamentares por meio desse mecanismo sem transparência entre os anos de 2020 e 2024. Prazo: até o dia 27 deste mês, governadores e prefeitos oficiados terão de preencher um formulário para detalhar como a verba foi aplicada. Além do Distrito Federal, 21 estados e capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, terão de apresentar esclarecimentos. Após a análise dos dados, a CGU vai determinar algumas audiências in loco. Vamos para os 2 editoriais de hoje do Estadão. O primeiro: Banco Central faz o necessário. Expansionismo fiscal do governo Lula dificulta a tarefa do Banco Central e essa divergência entre as políticas monetária e fiscal exige juros cada vez mais altos para trazer a inflação à meta. Segundo editorial: a aposta de Lula na doutrina Amorim. O Brasil não precisaria escolher nenhum lado nas disputas geopolíticas e econômicas da China e da Rússia com o Ocidente. Mas Lula escolheu e o país só tem perdido com essa aposta. Com esses 2 editoriais, eu encerro aqui a leitura das páginas internas dos jornais e agradeço a sua audiência. Ao mesmo tempo, convido a você, telespectador, internauta da TV da Transparência, a continuar nos acompanhando aqui na TV da Transparência e também lendo as notícias de primeira mão do blog do Edson Silva. Muito obrigado.